As despesas com fertilizantes subiram até 60% para a soja e 85% para o milho na temporada 22-23. É o que aponta o levantamento divulgado pela Stonex. E para entender esse cenário, nós vamos agora conversar com a analista de mercado de fertilizantes e óleos vegetais da consultoria, Luíde Bezon. Boa tarde, Luíde, bem-vindo. Queria te perguntar, esse cenário ainda é reflexo da disponibilidade do produto? Boa tarde, Kelly. Eu agradeço o convite para participar aqui do programa. Sim, na verdade, ao longo dos últimos meses, a gente viu uma alta muito forte dos preços dos fertilizantes. Ali, uma disparada, principalmente após o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já que a Rússia é um dos principais fornecedores para o Brasil. Então, o preço internacional dos produtos dos adubos, eles se valorizaram muito, atingindo inclusive recordes históricos no caso do fosfato e do potássio. Naquele momento, o mundo inteiro, na verdade, temendo uma menor disponibilidade do produto, já que a Rússia corria o risco de ficar de fora do mercado, correu para as compras. Então, o Brasil, principalmente, ele foi um dos principais compradores. A gente conseguiu, no primeiro semestre, principalmente, adiantar bastante o volume de compra desses fertilizantes. A gente registrou volumes recordes importados ali entre janeiro e julho. Então, a disponibilidade, falando de oferta para o Brasil, ela é bastante saudável e confortável. Inclusive, alguns armazéns, portos, estão enfrentando problemas com falta de espaço para guardar esses fertilizantes por conta da logística de armazenagem, de importações fortes num período que não era acostumado a receber tanto fertilizante. Então, o problema hoje, quando a gente fala de fertilizante, não é mais a disponibilidade. É ainda a questão do preço, apesar de ter caído bastante em relação àquele período pós-guerra, entre março e abril. Levando em conta a oferta e preços, o consumo de fertilizantes pode cair? Quais impactos isso tem na produtividade das culturas? Aqui na Stonex a gente fez um levantamento com produtores e vendedores de fertilizantes para perguntar o que eles esperam para o consumo de fertilizantes para o segundo semestre, principalmente safra-verão de soja e milho-verão. A expectativa é que sim, a gente vai ter uma redução do consumo de fertilizantes, principalmente para a soja e para o milho, por conta dos preços, não por conta de disponibilidade. Os preços ainda estão com uma relação de troca ruim para o produtor em relação aos últimos anos. Então, o produtor está mais desincentivado a comprar esse fertilizante em relação às safras passadas. E em alguns casos, principalmente para o fosfato e para o potássio, em que é possível reduzir sem perder a aplicação, sem perder tanta produtividade, a gente vê casos de produtores cortando até 30%, até mais 30% do consumo desses adubos. Para nitrogenados, no caso da ureia, no caso do sulfato de amônio, já é um pouco mais complicado, porque ele tem uma reserva no solo um pouco menor em relação às safras anteriores, e o corte dessa aplicação ele é mais difícil de ser feito. Mas sim, a gente espera, numa média nacional, falando de 2022, uma queda de cerca de 7% do consumo de fertilizantes nesse ano em relação ao ano passado, que foi recorde. Ainda é um consumo maior do que no ano de 2020, mas menor do que 2021. Luiz, a valorização dos grãos aí pode trazer alguma boa margem para o produtor, apesar desse cenário? Acredito que sim. Quando a gente olha o preço dos grãos, também estão em níveis bastante elevados em relação aos anos anteriores. Então, a margem do produtor, ela tende ainda a ser positiva. Inclusive, no caso da soja, a gente vê uma expectativa de aumento de 4% da área plantada, refletindo essa margem positiva para o agricultor. Mas com um custo maior dos fertilizantes, o agricultor ele vai ter que gastar mais antes de receber esse valor do produto produzido. Então ele vai ter um risco maior em caso de quebra, em caso de praga, e a receita dele vai estando mais ameaçada, com um custo maior, ele tende a reduzir essa aplicação para tentar baixar um pouco o custo, mesmo esperando uma receita ainda bastante satisfatória, quando a gente está falando dos grãos. A partir disso, qual que é a expectativa aí para a produção de milho e soja no ciclo 22-23? Aqui na Stonex a gente faz, mensalmente a gente atualiza as previsões de produção. Para a soja a gente espera uma produção recorde, um crescimento ali de 24% em relação ao ano passado, que teve todo o problema de clima e quebra entre o Mato Grosso do Sul e o Sul. A gente espera uma produção de 153
1,6 milhões de toneladas da soja, que é um crescimento de 24% em relação à safra passada. E no caso do milho verão, mesmo com uma redução da área plantada, a gente vê um aumento da produtividade. Isso com o clima colaborando para uma produção de 29,8 milhões de toneladas. Luiz, queria agradecer sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, Kelly. Boa tarde.